Olá, meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus nesta manhã de quinta-feira esteja com você, que o seu coração seja repleto com alegria vinda dos altos céus, com a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo agora na nossa Sala da Esperança, né? Nós temos esse encontro todos os dias para estudarmos a nossa lição, estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você tem sido muito abençoado, assim como também eu tenho sido muito abençoado pelo nosso grande Deus. Neste momento, eu quero orar com você. Nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo da nossa lição. Altíssimo Deus, querido e bom Pai, neste momento santo e sagrado, é o momento em que nós estudamos a Tua Palavra. E hoje nós temos uma mensagem muito grandiosa, muito importante para nós. É uma mensagem de vida ou morte, uma mensagem de salvação ou perdição. Por isso pedimos neste momento ao Espírito de Cristo, Espírito Santo, para que nos ensine de forma tão bem clara e nos ajude a decidirmos a confiar inteiramente na graça, nas promessas de Cristo Jesus. Nós oramos te pedindo estas bênçãos nos méritos únicos que há em Cristo. Amém. Muito bem, queridos, descansando com os antepassados. É o título da nossa lição de hoje. Ao longo desta semana, nós temos estudado, muitas mensagens importantes e todas elas com referência a respeito do estado dos mortos, entendendo a natureza humana. E foram muitas lições importantes. Não é diferente da nossa lição de hoje, descansando com os antepassados. Enquanto o mundo, e até mesmo dentro do cristianismo, tem se defendido a teologia da crença, como doutrina da imortalidade da alma, a Bíblia vem mostrando para nós que essa filosofia teológica está completamente fora do ensinamento da palavra de Deus, não tem nenhuma base bíblica que dá sustentabilidade a esse ponto doutrinal que muitas religiões têm aí tido, ou colocado aí nas suas religiões como um ponto de doutrina, tá? Queridos, essa forma de defender, essa teologia, na verdade, não vem da Bíblia, tá? Para onde então vai aqueles que morrem? Tanto aqueles que são considerados como bons, como aqueles que são considerados como maus. É o que a Bíblia responde para cada um de nós neste momento, tá? Tanto o Antigo Testamento expressa de diferente maneira, os conceitos de morte e de sepultamento. Uma ideia de ser reunido ao seu próprio povo, por exemplo. Nós temos aqui vários textos, que é a base do nosso estudo de hoje. Por exemplo, nós estamos estudando Gênesis capítulo 25, verso de 8. Também segundo Samuel, capítulo 7, e o verso 12, 1 Reis 2, verso 10 e 22, verso 40. E também nós temos, queridos, 1 Reis 24, verso 6 e 2 Crônicas, capítulo 32 e verso 33. Por exemplo, o texto de Gênesis 25, verso 8, conta para nós que Abraão, ele morreu ou expirou, como diz aí a referência bíblica, nessa tradução, diz que ele morreu
depois de ter usufruído de uma longa vida, né, já na sua velhice, né, e ele foi sepultado, recebido, reunido, na verdade, com o seu povo ou os seus pais. Tá? Era de costume na cultura antiga, em que uma pessoa, geralmente quando ela morria, ela era sepultada junto com seus parentes antepassados que já tinha morrido. Queridos, o ponto importante aqui que nós precisamos refletirmos, né, nesse contexto que nós estamos estudando, contexto bíblico, tá? Aqui nós vimos sobre Abraão, também em 2 Samuel, no capítulo 7, verso 12, diz aqui que quando seus dias se completarem, e você descansar com seus descendentes, aqui nesse contexto está falando de Davi, né? Seria uma conversa de Deus com Davi por meio da revelação aí do profeta Samuel, né? Samuel, na verdade, ele morreu antes de Davi, mas bem antes ele já tinha revelado a Davi, né? Praticamente como seria o seu futuro. E aqui, usado por Deus como instrumento de Deus, Samuel está falando que Davi descansaria, né, juntamente com seus antepassados, com seus pais, seus parentes, mas posteriormente veria o seu descendente, né, que tomaria para sempre, ou seja, ocuparia para sempre o seu trono. Esse descendente que descenderia de Davi, queridos, está falando aqui do Messias, de Jesus, aquele que encarnaria a sua divindade na humanidade, e então ele viria da descendência de Davi. Né? Samuel já havia revelado há muito tempo antes. Tá? Também em 2 Reis, no capítulo 2, verso 10, Davi, diz aqui que Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Né? Como eu disse para vocês que era costume naquelas culturas em que geralmente a família toda era sepultados, né, sempre próximo um do outro. Tá? Nós temos também 1 Reis 22, verso 40, e ali o texto da palavra de Deus conta para nós que Acabe, né, o rei Acabe, ele faleceu e o seu filho, né, posteriormente ele decedeu aí o seu reinado. Tá? Quem foi Acabe? Um péssimo rei, um dos piores reis, né, que a nação do povo de Israel já teve. Ele levou praticamente a nação inteira do povo de Israel, né, depois que ele casou com a pagã Jezabel, adoradoras de deuses pagãos como Baal, e ele também foi influenciado por ela, e então, como rei, ele levou toda a nação do povo de Israel a desviar dos ensinamentos, dos caminhos do Senhor e passar então a adorar, né, os deuses pagãos. Tá? O que você conseguir imaginar de coisas ruins, né, que vieram a acontecer entre o povo de Israel, realmente, queridos, por desviar dos ensinamentos, dos princípios de Deus, então eles fizeram. Tá? Nós temos também outro exemplo, né, de 2 Reis, no capítulo 24, verso 6, de um outro rei chamado Jeoaquim, que ele também morreu e ele foi sucedido aí pelo seu filho, e ele fez tudo que um homem com um coração maldoso, cheio da maldade, cheio da influência do inimigo, pode fazer. Esse rei ele fez. Também, querido, segundo as Crônicas, capítulo 32, verso 33, diz aqui que Ezequias morreu e foi ali sepultado perto dos seus antepassados, seus parentes, seus pais. Tá? Ezequias foi um bom rei. Agora,
o que a Bíblia quer nos ensinar sobre esses textos? Alguns pontos importantes aqui, queridos. A Bíblia vem mostrando para nós que tantos os homens bons, quando eu estou falando homem, a palavra de Deus vem mostrando para nós que a humanidade, né, generalizada, tanto homem como mulher, ok? Tantos aqueles que são bons, como aqueles que foram ruins, como no caso de Acabe, como Jeoaquim, tá? O lugar que eles foram foi o mesmo. Também todos morreram. Você entendeu? A palavra de Deus aqui, queridos, em nenhum momento diz que algum desses aqui foi para o céu. E nem tampouco esses maldosos reis, como nós vimos aqui, a Bíblia diz que eles foram para o inferno. Ou foi se purificar no purgatório. Não. Todos morreram, tá? E outra coisa também que nós podemos aprender aqui é que a palavra de Deus diz que no caso de Davi, né, diz aí que ele descansaria, ou seja, ele descansou e ele foi sepultado junto com seus pais. Então, a Bíblia, queridos, ela refere a morte como também um descanso. E esse descanso por um curto período de tempo, que a Bíblia chama de descanso, chama de sono, né? Realmente é tanto para os bons como para os maus, tá? Todos têm o mesmo procedimento. Quando o fôlego de vida os separa do corpo, né? A Bíblia diz que o corpo volta ao pó, como do pó foi tomado, e o espírito, que é chamado de fôlego de vida, então volta para Deus, ok? É simples assim. Então todos estão descansando, tá? Os bons estão descansando, né, da fadiga, do trabalho, né, do tempo que passou por aqui, por esta terra, né, porque todos nós temos as nossas dificuldades aqui. E os maus também estão descansando das suas más obras. Agora, qual que é a diferença de tudo isso, queridos? Então vale a pena ser bondoso, ser pessoa cortês, ser pessoas, né, justas, ser pessoas honestas, enquanto todos vão para o mesmo lugar? Há uma diferença muito grande, tá? Por que é uma diferença muito grande? Porque, queridos, quando a pessoa desce ao sepulcro, não terminou tudo, tá? Apenas estamos descansando por um curto período de tempo, enquanto todos ouvirão a voz do Senhor e levantarão. Aí agora sim, agora há uma grande diferença. Por quê? Porque vamos receber a recompensa de todo o tempo que nós passamos por aqui, de que forma que foi usado os talentos que nós recebemos de Deus. Foi usado para o bem ou para o mal? Aí sim vamos ser recompensados. Ou para a vida eterna dali para frente, ou para a morte eterna, tá? Morrendo pela segunda vez eternamente. Tá? Então, queridos, o ponto-chave que nós precisamos aprender aqui desta lição é que a teologia da imortalidade da alma é antibíblica, tá? E eu quero dizer mais para você, é um ensinamento diabólico, tá? Porque quem insinuou essa ideia foi o próprio Satanás lá no Jardim do Éden, dizendo para Eva, certamente não morrerás, quando Deus diz, se vocês comer da árvore proibida, certamente morrerás. Ele disse, vocês não morrerás. Então, queridos, essa teologia é realmente satânica.
não vem de Deus, não vem da Bíblia, não vem da palavra de Deus. E infelizmente, queridos, há muitos queridos irmãos, tá, que acreditam nessa filosofia errônea, simplesmente por serem ignorantes com relação ao conhecimento da verdade de Deus ensinada pela Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? E há outros, né, que infelizmente, tá, têm o conhecimento, mas têm o rejeitado. Decidiu, por livre e espontânea vontade, aceitar aquilo que a Palavra de Deus não ensina. E isso é um grande perigo. É muito perigoso. Agora, eu quero terminar a lição de hoje, queridos, lendo com vocês, por exemplo, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo, eu quero ler com vocês o capítulo 4, e a partir do verso 3. E o texto sagrado diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja que a Bíblia está falando aqui sobre aqueles que dormem ou descansam, tá? Isso falando do sono da morte. O verso 15 diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, tá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que mensagem maravilhosa, né? Que promessa extraordinária, espetacular, tá? Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a grande diferença, queridos, de todos os que morrem, tanto os bons como os ruins. Os que morreram em Cristo, crendo na promessa da segunda vinda do Senhor, ressuscitarão primeiro, serão chamados do sono, né, quando estarão ali dormindo, aguardando a vinda do Senhor para ressuscitar. 2 grupos estarão reunidos diante de Jesus. O grupo dos salvos ressuscitados, que serão ressuscitados, chamados por Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? E o outro grupo são aqueles que estarão vivos pela ocasião da vinda do Senhor Jesus, com poder e grande glória nas nuvens dos céus. E então, queridos, esses que estão aguardando o Senhor não morrerão. Diz aí o texto da palavra de Deus, que serão transformados num abrir e fechar de olhos, tá? O ponto importante aqui, queridos, que diz aqui o último verso, o verso 17. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tanto o grupo dos ressuscitados, tanto o grupo daqueles que serão apenas transformados num abrir e fechar de olhos, da morte para a imortalidade, da corrupção para a incorruptibilidade. Tá? Estaremos então agora sim, queridos, vivificados para toda a eternidade. A morte jamais terão acesso a esses filhos de Deus, porque a morte já não existirá mais também. Tá? Deus te abençoe com esta linda promessa, tá? Com esta certeza que nós temos, que os nossos antes queridos que já foram, queridos, apenas estão dormindo, estão descansando. Aqueles que que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão, tá? Nenhum momento a Bíblia diz que eles estão nos céus
A alma se desligou do corpo e está nos céus ou por algum lugar por aí. Todos estão descansando no sepulcro. Fique com Deus. Um forte abraço a todos. Que Deus te abençoe. E, queridos, que esta mensagem possa trazer um grande conforto ao seu coração. Até logo.